Oi, boneca, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Patrícia Esteves, sou as mãos e o coração aqui por trás do Ateliê Três Bonecas e hoje eu vim trazer aqui para vocês o tutorial passo a passo para fazer essa florzinha aqui, esse vasinho com essa florzinha, que é muito rapidinho e muito gostoso de fazer. Essa madeirinha aqui onde eu coloquei as minhas flores, eu encontrei numa loja Daiso, mas eu não consigo indicar para vocês se em todas vão ter nem o código, porque eu realmente só achei lá, comprei quando eu cheguei em casa que eu tive a ideia de transformar nisso daqui, tá? Mas mesmo sem ser colocando assim, numa mini estante como eu fiz aqui, você pode fazer a florzinha para usar como chaveiro, para usar como outra decoração, até mesmo decoração de porta-maternidade, tá bom? Fica a sua livre imaginação aí, tá bom? Fica à disposição da sua imaginação, da sua criatividade. Vamos então para a lista de materiais. Aqui no ateliê eu trabalho muito com o fio Amigurumi Soft. Então eu vou te indicar as cores que eu usei aqui, que eu vou usar no Amigurumi Soft. Você pode usar as cores que você quiser, no fio que você quiser também, tá? Você vai precisar de uma cor para fazer o vasinho, então um marronzinho, algum tom de marrom, aqui eu vou usar o 7603, um tom de verde para fazer o caule e a folhinha, aqui eu vou usar o 5270, e a cor da sua flor. E aí você pode fazer o que a sua imaginação, a sua criatividade desejar mandar, tá bom? Eu vou usar para essa aqui, esse roxinho aqui, o 6780. Vou trabalhar com a minha agulha de 2 milímetros, mas você também pode mudar aí, trabalhar com a agulha que você tem mais costume. Pode ser a de 3, pode ser a de 2,5, tá bom? Fica ao seu critério. Para fazer o caule, você vai precisar de um pedacinho de aproximadamente 4 dedos de arame galvanizado. Esse aqui é o número 18. E para torcer e manusear o nosso arame, a gente vai precisar de um alicate de bico como esse daqui. Pro meiozinho ali da florzinha, eu colei um pomponzinho desse aqui de 1 centímetro, 10 milímetros, ou você pode também fazer um pequeno círculozinho de crochê, colar ali no meio, ou até mesmo colocar um botão, tá? O meu aqui, eu vou colar esse pomponzinho. Para fazer as colagens, eu vou usar cola quente, mas você pode usar qualquer outra cola aí também. Eu vou usar a cola quente porque é mais rápido e mais prático, tudo já fixa logo no lugar. Se você tiver, é bem melhor de usar a cola quente, tá? Vou usar também esse adesivo instantâneo da Tech Bond número 2, mas essa aqui é opcional, porque eu vou usar ela apenas para endurecer a parte de baixo, a base do meu vasinho, porque eu quero que ele fique com a base reta. Se você não quiser, não se importar de que ele fique, né, retinho ali, não precisa usar. Você também vai precisar de um pouquinho de enchimento. E para os arremates, você vai precisar também de uma agulha de tapeceiro. Eu vou usar essa curta aqui. Então, vamos lá. Comece com a cor que você vai fazer a sua flor, tá? Vamos fazer a flor primeiro. E eu vou fazer aqui o meu anel mágico. Faz aí o seu anel mágico da forma que você costuma já fazer o anel, ok? E aqui dentro desse anel, eu vou puxar o fio e vou subir 4 correntinhas. 2, 3, 4. Vou dar 2 laçadas, porque eu vou trabalhar com ponto alto duplo. Só que eu vou trabalhar ponto alto duplo fechado junto. Então, dei 2 laçadas, vou entrar no meu anel mágico, puxo e passo somente por um. Fiz a metade do meu ponto alto duplo. E agora passo por mais 2 e deixo os 2 fios aqui na agulha. Eu não vou fechar aqui ainda, tá? Vou fazer mais 2 vezes. Dou 2 voltas na agulha, entro no meu anel e faço mais um ponto alto duplo. Cuidado que esse fiozinho aqui às vezes desfia, então passa por todos os fiozinhos, tá? Ó. Fiz 2 pontos altos duplos, mas eu não fechei eles. Vou fazer o terceiro. Dou 2 voltas, passo, passo. Fiquei com 3 pontos altos duplos na minha agulha. Agora eu vou fechar os 3 juntos. E vou fazer 3 correntes para descer. 1, 2, 3. Eu fiz 4 para subir, mas para descer eu vou fazer 3. E vou prender dentro do anel mágico, com ponto baixíssimo. Dou uma puxadinha. E agora é só você repetir por 5 vezes, tá? Até ficar um total de 5 pétalas. Essa aqui foi a nossa primeira pétala. Eu vou puxar aqui para esse fio não embolar. E vou continuar trabalhando as pétalas aqui. 4 correntes. Dou 2 laçadas para fazer ponto alto duplo. Ponto alto duplo. Você dá 2 laçadas, entra, puxa. Fiquei com 4 alças na agulha, tá vendo? Dou outra laçada, passo por 2. Dou outra laçada, passo por mais 2.
tá? Para finalizar esse ponto, eu ia dar outra laçada e passar de novo, mas a gente quer fazer os 3 pontos fechados juntos, como a gente fez esse, entendeu? Então, eu vou fazer aqui mais 4 pétalas, tá? Já fiz uma. Vou fazer mais 4 pétalas aqui de 3 pontos altos duplos fechados juntos. Para começar a pétala, você faz 4 correntes, ó, só quando você tem os 3 pontos altos duplos e mais as 4 correntes aqui, é que você dá a laçada e fecha. Para começar a pétala, você sobe 4 correntes. Para finalizar a pétala, você desce 3 correntes e prende com um ponto baixíssimo aqui dentro, tá? E aí pode ir puxando aqui um pouquinho, ó, o anel para ficar mais fácil de você ir segurando, ok? Vamos lá, eu vou finalizar aqui as minhas 5 pétalas, tá? Já fiz 2, vou fazer mais 3 e eu já volto. Olha, tô finalizando aqui a minha última pétala, vou prender aqui dentro do meu anel mágico, com o meu último ponto baixíssimo. E aí, o meu fiozinho aqui do anel, eu vou puxar, puxo só um pouco, tá? Só pra ele não soltar. E aqui eu vou cortar o fio que vem do novelo. Vou puxar aqui, e o fiozinho do anel mágico eu vou puxar todo até fechar. Ele não vai fechar completamente, tá? Vai ficar um buraquinho assim, que é onde a gente vai tampar aqui com o pompom, ou como eu falei, se você quiser também fazer um círculozinho de crochê também, fica à vontade, tá? Ó, vai ficar desse jeito. E agora aqui, esses fiozinhos aqui atrás, ó, o fio que eu puxei, que eu terminei aqui, ó, que eu finalizei a pétala, eu jogo ele aqui pra trás, tá? Ele não vai mostrar, e eu vou amarrar junto aqui com o outro. Corta rente. Ó, cortei rente. Não se preocupe que depois isso aqui a gente vai colar na parte de trás. Então, a primeira parte aqui, né, o primeiro passo, que é a florzinha, tá praticamente pronta. Você só vai agora aqui colar o pomponzinho, tá? Você vai aplicar um pouquinho de cola aqui mesmo, ó. Cuidado pra não vazar, tá? Pronto, ó, só um pouquinho. E vou colocar o meu pomponzinho aqui. Agora é só deixar aí secando enquanto a gente vai fazendo as outras partes. Vamos lá. Vamos agora passar para o fio que você escolheu para o vaso, tá? Para o vasinho, marronzinho ali. Faz o seu anel mágico. E dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos, tá? Então, faço minha correntinha. Dentro do anel, vou fazer um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos. Vou fechar o meu anel e vou fazer a minha segunda carreira com aumento em toda a volta. Se você é iniciante, você vai colocar o seu marcador do ponto nesse primeiro pontinho aqui, ó. Faz o primeiro pontinho e coloca o seu marcador aqui, para você saber onde termina e onde começa a carreira, ok? Em cada um desses pontinhos aqui agora, eu vou fazer um aumento, tá? São 2 pontos baixos juntos. Um ponto baixo, no mesmo ponto de base, outro ponto baixo, tá? Aumento em toda a volta. Então, de 6 pontos, a gente dobra e vamos ficar com 12 pontos baixos nessa aqui, que é a carreira 2. Vamos lá. Vou cortar esse fiozinho aqui para ele não me atrapalhar, eu não gosto desse fiozinho. Agora, para a carreira 3, a gente vai trabalhar em BLO, que é pegando só a alça de trás. Então, tenho aqui 2 alcinhas, tá? Do ponto, da cabeça do ponto. Essa é a alcinha de trás e essa aqui é a alcinha da frente, tá? A da frente tá voltada para você. A gente vai trabalhar pegando só a de trás, a que tá para lá. Então, pega só a alcinha de trás e faz um ponto baixo. Em toda a volta, sem aumento, tá? Só mantém aí os 12 pontos em BLO. Essa aqui é a carreira 3. Finalizei a carreira 3 toda em BLO, mantendo os 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer as carreiras 4, 5 e 6. 3 carreiras, mantendo esses pontos baixos aqui, esses 12 pontos baixos. Mas agora, eu não vou mais pegar a BLO, não. Eu tô pegando a cabeça do ponto normalmente aqui, ó. As 2 alcinhas da cabeça do ponto, tá? E vou trabalhar por 3 carreiras, tá? A 4, a 5 e a 6. 3 carreiras aí, mantendo esses 12 pontos baixos, ok? Lembra de ir reposicionando aí o seu marcador, se você é iniciante ou se você ainda precisa, né, do marcador, ainda se perde sem usar o marcador, então vai reposicionando aí ele no primeiro ponto da carreira. Pronto, eu finalizei aqui a minha carreira 6, fiz a 4, a 5 e a 6, né, mantendo os 12 pontos.
Agora, eu vou alargar o meu fio marrom aqui um pouquinho e vou fazer algo que é opcional, tá? Que é deixar essa base aqui, ó, durinha. A gente vai colocar enchimento aqui daqui a pouco. Quando a gente colocar o enchimento ele vai deixar um pouquinho mais oval aqui essa parte. Tudo bem que mesmo depois que você colocar o enchimento, você pode fazer esse movimento aqui, ó, para deixar o mais reto possível, tá? Essa parte. Mas, se você quiser deixar bem firme, bem durinho isso aqui, você vai usar, que eu falei aí, essa cola aqui, o adesivo instantâneo, eu gosto de usar a número 2, que ela vai deixar o seu amigurumi, o seu tecido aqui, duro, mas vai ficar bem, bem duro, tá? Então, se for uma peça aí que você não quer deixar essa parte dura, você não use, tá? Deixa sem nada mesmo, mas eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, cuidado porque sobra um cheirinho forte, tá? Então, aplica com cuidado aí. Então, eu vou aplicar lá no fundo, tá? Só lá no fundo mesmo, que é pra endurecer, ó. Você vai ver, não sei se você vai conseguir ver aí na imagem, no vídeo, mas eu consegui ver aqui que ficou mais escuro lá dentro, então, molhou, né? Molhou com a cola lá, não precisa passar muito, não. E aí, é só você deixar apoiado aí, na posição que você quer, ó. No caso aqui, eu vou deixar assim, ó, apoiadinho, segurando, que aí ele vai secar e vai ficar nessa posição aqui. Eu falei, cuidado que tem um cheirinho forte, tá? Aqui não afeta muito porque é um espacinho pequeno. E aqui, se você colocar o dedo, você vai sentir que tá esquentando. Então, vou dar um tempinho aqui, só até endurecer um pouquinho mais essa parte. Olha, o meu aqui já ficou durinho, ó. Não sei se você consegue ouvir aí, ó. Tá durinho, ok? E agora eu vou continuar. Agora aqui você vai fazer a sua troca de cor. Então, esse último ponto aqui que a gente fez, eu desmancho ele, passo até a metade e vou trocar pro meu fio da cor do caule, que aqui é esse verdinho aqui que eu escolhi. Então, ó, desfiz até a metade aqui, né? E vou finalizar com o fio verde, fazendo assim a minha troca de cor. Esse fio marrom não vou mais usar. Eu posso cortar ele e vou dar um nozinho aqui dentro, dar um nozinho aqui nessas duas pontinhas aqui, para não perder, para não soltar. Vou colocar aqui pra dentro, ó. Ou você pode cortar também, tá? Pra não ficar na sua frente, aí você não acabar pegando ele aí. Porque a gente vai trabalhar agora, ó, cortei, mas não tão rente. A gente vai trabalhar agora em BLO. Então, a gente vai pegar a alcinha de trás, que é praticamente a alcinha de dentro, né, do potinho aqui. E a gente vai fazer diminuição, ó. Então, eu peguei a primeira alcinha em BLO, vou pegar a segunda alcinha em BLO e faço uma diminuição. E vou repetir isso em toda a volta, tá? Pega uma alcinha, pega outra alcinha e faz a diminuição. Total de 6 diminuições, agora já com o fio verde, ok? Vamos lá. Terminei aqui as minhas 6 diminuições. Agora que eu vou cortar, deixando um fio para fazer o anel mágico invertido, tá? Então, deixa um pouquinho de fio aí, mas já pode cortar. Puxa o fio. E aqui dentro eu vou colocar enchimento, tá? Bem pouquinho, não vai nem isso aqui tudo, tá? Você vai colocar aí com auxílio, ó, ficou um buraquinho aqui. Eu gosto de usar uma tesoura cega, tá? Que ela funciona como se fosse uma pinça. Mas se você não tiver aí, você pode usar uma pinça mesmo, porque é bem pequenininho isso aqui. Pinça mesmo de sobrancelha, tá? É bem pequenininho. E você só vai ir colocando aqui dentro, ó, com cuidadinho, o enchimento. Não é muito, tá? Só mesmo para preencher aqui, não é para estufar. Principalmente se você não tiver colocado, não tiver deixado a base aqui dura. Se você colocar muito, vai estufar para fora. Ó, aqui a minha não estufa, tá vendo? Posso empurrar, ó, tô fazendo força aqui e ela não vai, porque eu endureci ali a base, tá bom? Vou ajustar aqui o meu enchimento e você não vai fechar aqui ainda. Não fecha ainda, boneca, a gente vai fazer o caule aqui primeiro, mas depois vai fechar e vai ficar assim. Mas antes da gente fazer o caule e a folhinha, a gente vai fazer um acabamento aqui nessa borda. Então, pega de novo o seu fio marrom, tá? O mesmo marronzinho aí que você usou pro vaso. Segura ele assim, ó, e você vai pegar o seu vasinho de cabeça para baixo, assim, com a parte verde voltada para você. Pega aqui, ó, nessa alcinha que ficou, tá vendo? Aqui começa e aqui termina. Pega aqui nessa alcinha que ficou aqui, ó, e vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo. Você vai primeiro prender aqui com uma corrente, e nesse mesmo ponto você vai fazer um ponto baixo. No mesmo lugar onde você subiu a corrente, onde você prendeu, você faz um ponto baixo, tá? Pode soltar esse fiozinho aqui, depois a gente vai jogar ele ali pra dentro. E aí você vai trabalhando
ponto baixo em toda essa volta. Pode trabalhar mais folgadinho, tá? Não precisa apertar, não. É só ir pegando todas essas alcinhas aqui, ó, que ficaram aqui da parte de cima. Vai dar um total de 12 alcinhas, tá? Vai trabalhando aí, fazendo ponto baixo, que é pra dar esse acabamentozinho aqui na borda do jarrinho. Pronto, ó, terminei, fiz até o último pontinho aqui. Aqui agora eu vou cortar esse fio marrom, puxo. Aqui, esse fio aqui é o fio que eu comecei, e aqui é o fio que eu terminei, tá? Vou pegar agora minha agulha de tapeceiro, coloco no fio que eu terminei, e vou passar com ele na cabeça do primeiro ponto, certo? Passo lá pra trás, da frente pra trás. Agora eu volto com o meu fio pra cá, e pego a cabeça do último ponto furando por cima, e pego a alcinha lá de trás também. Assim eu faço um arremate perfeito aqui. Agora que o fio passou aqui pra trás, eu vou jogar ele aqui pra dentro em qualquer pontinho e vou passar por dentro do jarrinho. Sem puxar muito, tá? Só mesmo pra esconder. E a mesma coisa eu vou fazer com esse fio, que foi o fio do começo. Vou pegar ele aqui, coloco aqui em qualquer pontinho aqui, próximo aqui, ó, e jogo ali onde eu comecei. Você pode amarrar aqui ou pode só cortar, tá? O meu eu vou só cortar porque eu sei que ele não vai sair daqui, não. Ó, só cortar e ele ficou preso ali dentro. E essa parte não fecha ainda, tá? Olha que lindo que já tá ficando aí o seu jarrinho, né? Vamos então agora fazer a folhinha, depois a gente faz a montagem. A folhinha com o verde, né? O mesmo verde que a gente fez ali a parte de dentro do vaso. Você vai começar fazendo um nó corrediço, que é um giro, né? No corrediço você segura o seu fio, coloca a agulha por trás assim, e dá um giro completo na agulha. E aí você segura aqui. E aí faz a sua primeira correntinha. Fiz uma, vou fazer mais 4, total de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. Vou voltar na minha segunda corrente a partir da agulha. Então, essa é a primeira, essa é a segunda. E faço um ponto baixíssimo. Na próxima corrente eu faço um ponto baixo. E na próxima também um ponto baixo. Na última aqui, ó, eu vou fazer 4 meio pontos altos juntos. Eu vou dar a minha laçada, entro aqui, puxo, fiquei com 3 alças, faço meio ponto alto. Vou dar outra laçada, entro, puxo, meio ponto alto. Vou fazer 4 no mesmo ponto, que é para ele girar, ó. Tá vendo? Ele fez uma curva aqui. Agora eu puxo esse fiozinho e vou trabalhar do outro lado. E eu vou repetir os mesmos pontos que eu fiz aqui antes de fazer os meio pontos altos, tá? Então, fiz aqui 2 pontos baixos e pode já ir prendendo aqui, ó, o fiozinho, tá? Ó, esse fiozinho aqui, você já vai prendendo ele aqui. Vou fazer um ponto baixo aqui. No próximo, outro ponto baixo. E no último aqui, um ponto baixíssimo. Ó, ficou assim a folhinha. Esse fiozinho aqui de trás eu já vou cortar. E aqui também eu já posso cortar. Aí você vai puxar e vai colocar essa própria a agulha de crochê mesmo aqui por trás, ó. E vai puxar esse fio aqui. Vai puxar esse fio lá pra trás, ó. Tá? Puxa ele lá pra trás, tá? Esse aqui, na verdade, a gente vai esconder, porque o outro a gente prendeu. Mas esse aqui a gente precisa passar aqui um pouquinho antes de cortar, porque senão depois ele solta. Vou colocar aqui o fio na agulha e vou esconder aqui por algum pontinho aqui, ó. Só pra ele ficar presinho aqui, ó. Ó, passei por 3 pontinhos aqui. E agora sim, eu posso cortar o excesso, certo? E ficou assim, essa coisinha pequena, que é a folhinha. Vamos agora para a montagem, a parte mais divertida. Antes de montar, de fato, né, a gente tem que moldar aqui o nosso arame, que é o caule da folhinha, tá? Você vai pegar aí, como eu falei, é um aramezinho de uns 4 dedos, ok? Esses meus 4 dedos aqui tem 7 centímetros, e é praticamente o tamanho que vai ficar a minha florzinha, mas a gente ainda vai dobrar, tá? Então, você vai cortar no tamanho que você quer a sua florzinha, mais ou menos, tá? Porque uma parte vai aqui dentro, pequena, e outra parte fica aqui atrás, tá bom? Aqui, para esse tamanho, a minha florzinha ali ficou com 6 centímetros, então, o meu caulezinho aqui tem 7. Eu vou virar aqui, ó, essa pontinha, com o auxílio do meu alicate, vou torcer aqui,
e vou deixar essa parte aqui assim, redondinha, ó. E a mesma coisa do outro lado. Vou virar, deixando assim redondinho. Eu virei uma para um lado e outra para o outro, mas não tem problema, você pode virar as duas para o mesmo lado, tá? Agora pega aí a sua cola, tá? O meu aqui eu vou usar a pistolinha de cola quente. E você vai dar uma meladinha assim, ó. Bem de pouquinho, cuidado para não se queimar, tá? Ó, dei uma meladinha aqui, que é basicamente só para prender aqui o fio. Pega o fio verde, você vai colocar aqui assim, ó, que ele vai prender, tá? Ó, você dá uns toquezinhos assim, ele já vai prendendo aí. Se já esfriou, você já pode até segurar. E aí você vai enrolar aqui o seu caule, tá? Não precisa passar cola aqui no caule em si, tá? Só nas pontas. Ó, você vai enrolar, enrolar, enrolar. Capa bem aí. Quando estiver chegando aqui no final, você vai pegar a colinha de novo, com cuidado pra não se queimar, tá? Você vai passar só nessa voltinha aqui de novo, ó. E aí você termina de enrolar. Dá uma sopradinha aí, se precisar, pra secar. Essa parte aqui não tem problema, tá? Se ficar assim sujinho de cola. Vai ficar atrás, uma parte vai ficar dentro do vaso e a outra parte vai ficar atrás da florzinha. Ó. Essa parte aqui que ficou mais encapadinha, eu vou deixar atrás da florzinha. E essa parte aqui que ficou mostrando o arame, eu vou deixar dentro do vasinho, tá? Então aqui eu já fiz o meu caule. Essa parte que eu falei que eu vou deixar dentro do vasinho, eu vou dobrar assim, tá vendo? Pro lado. E agora aqui eu pego o meu vasinho e vou colocar aqui dentro. Ó, faz um furinho aqui e coloca ele aí dentro, certo? Se precisar, você ajusta e põe mais enchimento, se quiser, tá? Mas só colocar ele aí dentro. Aí, agora sim, a gente vai poder fechar, tá? Pega aí a sua agulha de tapeceiro, coloca ali no fio que você deixou, né? E a gente vai fechar com o anel mágico invertido em volta aqui do caule, tá? Então, aqui, ó, a gente terminou aqui, e aí ficaram alcinhas aqui, ó, tá vendo? Você consegue ver que tem as alcinhas do fio verde, só a alcinha de fora. São 6 alcinhas que você vai pegar para fazer o anel mágico invertido, para fechar, tá? Então, você vai pegando e vai puxando aí, só a alcinha de fora, para fechar o anel mágico, tá? Se precisar ver aí, se precisa pôr mais enchimento, alguma coisa assim, ajusta aí o seu caule. O meu aqui eu acho que vou colocar mais enchimento, porque ele tá sambando muito lá dentro. Tá com pouca estrutura aqui pra ele. Eu vou colocar só mais um pouquinho aqui. Ó, eu coloquei um pouquinho mais de enchimento aqui no meu, tá vendo que ele ficou mais firme, o caule? Vou pegar aqui a minha última pontinha, ó, minha última alcinha, essa aqui, e agora eu fecho o anel mágico com aquela parte lá dentro, tá? E aí ele fica assim, ó. Dá uma seguradinha aqui, puxa, e aí o que você vai fazer aqui, ó, é dar um nozinho aqui, então eu vou passar assim, ó, tá vendo? Tô pegando lá, como se fosse a graminha lá, né, do vasinho. Passo pra cá, não finalizo, peraí que saiu minha agulha. Não finalizo a laçada aqui, né, não puxo tudo, vou passar aqui por dentro pra dar um arremate aqui, ó. Agora eu puxo e vou esconder esse fio aqui dentro do vasinho também, tá? É só passar aqui dentro e ele vai ficar escondidinho ali, ó. Vai ficar desse jeito. E aqui eu vou cortar. Se ficar uma pontinha assim pra fora, ó, só você puxou. Sumiu, tá vendo? E aqui, veja aí onde é o final, tá vendo? Onde fica esse degrauzinho aqui, que a gente consegue identificar que é o final da carreira. Tenta deixar pra trás, tá? Então você ajusta assim o seu caule, porque é aqui que a gente vai colar a nossa florzinha. Você vai simplesmente passar a cola aqui, ó, direto no caule, tá? Ver se minha pistola não esfriou. Ó, você coloca aqui e cola. Se quiser um acabamento mais bonitinho aqui atrás, você pode fazer um círculo pequenininho da cor da flor, no caso aqui o roxo, e colar aqui atrás, fica mais bonitinho o acabamento, tá? No meu aqui eu não vou fazer, mas fica a dica aí, ok?
Faz um ciclo aí de 6 pontos baixos dentro do anel mágico, da mesma forma que eu falei que você pode fazer aqui pra frente, se você não tiver essas bolinhas. E aí, pra colar a folhinha, você também vai usar a cola quente, mas você vai passar com bastante cuidado. Só na lateralzinha aqui, ó. Minha cola tá esfriando. Ó, viu? Ainda passei muito ainda. Tenta passar menos aí na sua, tá? Porque você só vai encostar aqui, ó, de qualquer lado que você quiser aí, tá? Você só vai encostar e ela vai ficar ali. Ó. Dá uma encostadinha assim, ajusta. E ela vai ficar ali coladinha. Que a cola quente, ela adere muito fácil, né? Como é algo pra ficar mais decorativo, né? Essa florzinha, ela vai ficar desse jeito. E tá pronto, ficou muito lindo. E aí, se você tiver algum lugar assim pra você fixar, o meu aqui eu fixei com cola quente aí, tá bom? Só passei cola quente aqui na parte de baixo e colei aqui. Gostou da aula, boneca? Gostou desse tutorial? Deixa aí nos comentários, deixa o seu like, tá bom? E segue a gente lá no Instagram, @ateliê3bonecas. Nos vemos por aí.